Olá, graça eterna, paz eterna. Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho da Graça Eterna, do verdadeiro Evangelho, do Evangelho do Cristo ressuscitado. Amados queridos, vamos estar ministrando sobre alegria de pertencer à família de Cristo, alegria de ser escolhido, predestinado, alegria de ter saído da escravidão, alegria de ser livre, porque foi para a liberdade que o Cristo ressuscitado morreu na cruz para nos libertar. Se Ele quisesse que nós, filhos de Deus, vivesse neste mundo uma escravidão religiosa, Ele não tinha morrido na cruz, e ressuscitado. Então Ele morreu e ressuscitou para que a gente tenha uma vida livre, uma vida livre de dogmas, preceitos, tradicionalismo, cerimonialismo, ritualismo, Então você sabe que tudo isso aí afasta o homem de Deus. O homem, quando eu falo homem e mulher, pensa que está próximo de Deus, mas não está. Ele está praticando a religião, rituais. Isso não aproxima o filho do Pai. Isso distancia, porque faz crer nesse tipo de sacrifício. Isso faz ignorar o grande sacrifício que Jesus fez, a única obração. Então, o Evangelho da Graça Apostólica, nós cremos 100% no que foi feito na cruz. 100% do que foi feito lá na cruz. Sem rituais, sem cerimonialismo, sem pagação de preço, porque ele já pagou. Então, olha que o apóstolo Paulo ele diz aqui, Filipenses capítulo 4, eu quero ler alguns versículos aqui, quero fazer uma leitura expositiva desta carta, dessa epístola do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu para os irmãos de Filipenses, os irmãos de Filipo, Ele diz aqui, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim, firme no Senhor, amados. Então o apóstolo Paulo está dizendo, a minha alegria é ver vocês firmes, é ver vocês não em tradicionalismo, é ver vocês livres de todo sistema religioso, porque existia um sistema religioso naquela época. Era o judaísmo, tudo existia o judaísmo, existia os fariseus, saduceus, tinha várias religiões, os assênios, mas os judeus eram mais ferrenhos, que eles, o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi bem firme com Pedro e os demais discípulos, os demais apóstolos, porque eles já estavam, não estavam mais praticando o judaísmo e exigia que o povo praticasse, É como hoje, essas lideranças aí, eles colocam esse fardo tão pesado, mas eles não ajudam nem com a ponta do dedo, e eles não fazem o que a Bíblia diz, A palavra de Deus, o livro sagrado, diz que não juntei tesouro na terra. Esses cães gulosos são mais que juntam tesouro na terra. A única coisa que eles têm é dinheiro, porque não tem amor, não tem compaixão, não tem... Se for possível, eles vendem até a mãe, a esposa, porque as atitudes que eles fazem, se perderam no caminho, Se perderam, acham que vai ficar para semente, acha que é o próprio Deus, é o semideus, é a divindade, Eles se perderam no caminho, Então esses homens,
Não são todos, não podemos generalizar, mas esses homens não têm sentimento. Esses homens tiram o único pão da viúva, do órfão, tiram o único centavo da viúva, dos órfãos. Esses homens não têm sentimento mais, não tem sentimento. Se um dia tiver, hoje não tem mais, né? Esses homens, o que eles querem é templos luxuosos, casas luxuosas, cheia de escravos ali, tudo lhe formado para fazer o que eles querem, né? O povo só serve como massa de manobra, como no sistema político também, né? Aí muitos pensam que, porque o segmento tal tem um protetor. Não tem. Você só serve para ser massa de manobra, você só serve para votar. Você não representa nada para esse sistema podre, você não representa nada. Só seu voto ali, né? Além do voto, o povo, a multidão ali para encher os egos deles, né? Encher o ego, né? Foi um evento, foi não sei quantos milhões de pessoas, encher o ego deles, né? Esses homens, infelizmente, né? Infelizmente existe o bem e existe o mal, né? Desde que o mundo é mundo que essas coisas existem, né? Olha aí o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 2, rogo a Evodia e rogo a Síntique, que sinta o mesmo no Senhor. Então aqui ele está pedindo, está clamando por essas duas pessoas, né? Evodia e Síntique. Imagina que nome, né? Que sinta o mesmo no Senhor, que sinta essa paz, essa alegria, essa gratidão que ele sente, né? Aí ele diz no versículo 3, peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, os nomes estão no livro da vida. Então Paulo está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está sendo bem ético. Ele disse, olha, eu vou citar somente esses nomes aqui, porque eu posso citar, mas os outros eu não vou citar, mas quero que vocês olhem por todos, porque todos estão com o nome escrito no livro da vida. Todos quem? Todos os filhos amados. Aí ele está clamando aqui, ele está rogando aqui, intercedendo por todos aqui, todos os filhos que estão ali com ele, filhos de Deus, eleito, predestinado, que está ali no trabalho, na obra do Senhor, né? Aí no versículo 5, aí ele diz, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. 3.000 anos Paulo disse isso. Paulo estava pregando, estava dizendo para quem? Para a gente que o Senhor estava perto. Não, ele estava dizendo lá para a igreja de Filipenses, né? Nós já sabemos que o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, que é Deus, ele já voltou, como ele havia prometido. Já voltou, já cumpriu tudo aquilo que ele falou, porque ele não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Isso é outra mensagem, né? Eu quero adiantar aqui, né? 6. Aí ele diz, olha, ele começa exaltando mais. Ele diz, olha, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Aí ele diz, olha, eu quero que vocês não estejam inquietos. O amanhã pertence a Deus. Não esteja inquieto. Por mais que vocês estejam inquietos hoje, vocês não podem acrescentar um dia, uma semana, um mês, 10 minutos, 1 hora. Vocês não podem. Nós somos filhos, nós dependemos de Deus. O amanhã pertence a Deus. Então essa inquietude, essa inquietação, tira o sossego, tira a paz, tira o foco e não vai adiantar de nada.
né? Então o apóstolo Paulo diz, olha, não estejais inquietos por coisa alguma, nem pelo comer, nem pelo beber. Deus já deu o sim e o amém. Só se esforça, tem bom ânimo, como o próprio Deus falou para Josué, se esforça e tem bom ânimo, não fica esperando cair do céu, mas tira da mente toda a preocupação, toda a dúvida, todo o medo, viva por fé, porque o justo vive por fé. Se você fizer uma experiência, você que vive muito preocupado, ansioso, pensando o que vai fazer amanhã, olha, amanhã pertence a Deus. Aí você diz, amanhã eu vou à praia porque vai ser um dia ensolarado, porque isso. Aí chove, né? Aí você diz, porque amanhã eu vou preparar um chocolate quente, porque amanhã vai ser um dia frio, aí vai ser um dia quente. Né? Então não se preocupe, porque amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo. Olha, esteja ciente que Deus está no controle. Coloca a fé que Deus te deu nele, ele te deu para confiar nele. A fé veio dele. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós temos essa fé, mas essa fé é uma fé perfeita. É uma fé para quê? Para confiar nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então não estejais inquietos por coisa alguma. Antes a vossa petição, antes vocês vão pedir, a petição seja em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. Olha, antes vocês vão agradecer. O dia nem chegou, a segunda nem chegou, mas nós já estamos agradecendo hoje. Já estamos sendo gratos, a palavra é gratidão, sendo grato, agradecendo a Deus. Porque fazendo assim você vai ter paz com Deus. 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento, olha, a paz de Deus, a paz vem com entendimento, né? Muitas pessoas não estão em paz, por quê? Porque não entendeu ainda o que ele fez na cruz. Muitos estão afastados de Cristo, muitos são praticantes da religião, muitos são obedientes desses cães gulosos aí, obedecem esses cães gulosos, mas estão afastados de Cristo. Da graça caiu, tem zelo, mas não tem entendimento. Está com o véu, está sendo manipulado, está sendo massa de manobra, para ter paz com Deus, para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, boa, perfeita e agradável vontade do Pai, do Eterno, do Soberano, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, você tem que usar a fé que Ele te deu, para crer nele, não crer em tietagem, né, em personalidade, não ser idólatra. Né? Você vê, a maioria aí é idólatra imagem, homens. Quando não é imagem, é homens. Porque meu líder, porque isso, porque ele, né? Então, para você ter paz com Deus, você tem que viver livre, porque foi para a liberdade que ele nos chamou. Ele pagou essa liberdade lá na cruz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, guardar o coração, guardar a mente das falsas doutrinas, né? Da religião, do religiosismo, né? Guardar para que não se torne um religioso, um praticante de rituais, cerimonialismo, o idólatra. Sabe que a maior parte dos idólatras estão dentro de 4 paredes, idolatrando o templo de pedra, idolatrando homens, idolatrando a arca, idolatrando, né, muitas coisas. E Deus está, e o Pai eterno está bem distante disso. Aí ele diz aqui, quanto ao mais, versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Quem vai pensar nisso? Quem vai praticar isso? Os filhos. Aquele que não é filho, aquele que é semente do mal, não vai pensar no que é honesto,
Olha, e tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é... Quem é filho das trevas, quem é filho da perdição, quem é joio, não vai pensar nisso. Não vai pensar no honesto, não vai pensar no justo, não vai pensar no puro, no amável, não vai pensar na boa fama, não vai pensar. Só quem pensa é os filhos de Deus, pensa e pratica a honestidade, né? A justiça, é amável, que isso são o quê? Partícula do fruto do Espírito. Quem é filho de Deus, você conhece quem é filho de Deus através das partículas do fruto do Espírito. Ela é templo e morada do Espírito Santo e exala esse perfume, tem essas partículas desse fruto, amor, mansidão, domínio próprio. Estamos no ano apostólico da busca do fruto do Espírito Santo. Não é a busca do Espírito Santo como a religião diz aí. Que o Espírito Santo, os filhos eleitos predestinados já tem, porque nós os filhos somos templo e morada do Espírito Santo. Então as partículas do Espírito Santo, o Espírito Santo ativado, ele produz o quê? Amor, mansidão, domínio próprio, né? Ele nos guia, ele nos orienta para não sermos idólatras. Um filho de Deus não é idólatra, ele pode até ter entrado na idolatria, na feitiçaria, mas ele não vai ficar lá. O apóstolo Paulo era um idólatra, era um religioso praticante, mas o próprio Deus o tirou, como tirou a maioria de vocês. Então, o filho eleito predestinado, ele não morre na idolatria, ele não morre na religião. Ele não morre nesses açapão aí, preso, comendo o pão que esses cães gulosos amassam, né? Então, porque nós praticamos a boa fama, porque isso nos dá virtude, né? Isso é o nosso prazer em fazer, porque isso louva a Deus. O que é que louva a Deus? Louva a Deus é comprar, pagar. Um filho representante de Deus, ele compra, paga. Se ele não pode comprar, se ele não pode pagar, ele não compra. Né? Não é estar pulando lá, gritando entre quatro paredes. Tá? Não, o que louva o pai é o caráter do filho. É ser justo, ser amável, né? Olha, o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Isso é característica dos filhos eleitos de Deus predestinados. Né? 9. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isto fazei. Olha aí. É por isso que a gente vê uma maioria aí, uma multidão de gente aí praticando idolatria, feitiçaria, desonestidade, porque vê seus cães gulosos, suas lideranças fazer. Aqui, quando Paulo disse ser de meus imitadores, porque Paulo era um representante verdadeiro. Paulo não juntava tesouro, Paulo não era ganancioso, Paulo não queria os melhores lugares. Tudo que a Bíblia diz que não faça, esses cães gulosos faz. A Bíblia diz não juntar tesouro na terra, que a traça corrói, ele junta tesouro na terra. A palavra de Deus diz que não procurar os melhores lugares, eles procuram, né? Todo dia tem escândalo aí, né? Todo dia tem escândalo. Por quê? Porque esses cães gulosos, eles pensam que vão ficar para semente. Eles pensam que não vão ser tirados da terra, né? Esses cães gulosos estão cegos. Foi cego o entendimento deles, né? E hoje eles não... Tudo que eles fazem hoje é para o seu próprio ventre. Seu ventre nunca está saciado. Se ele tem 10 mil membros, ele quer mais, né? Se abre uma congregaçãozinha assim numa rua onde tem essas antigas, elas fazem de tudo para que ela fechar. Então você vê que isso aí não é adoração a Deus. Se fosse adoração a Deus, não ia se preocupar com... Né? Porque todos não estão pregando o verdadeiro evangelho, mas eles não estão pregando o evangelho. Eles estão manipulando o povo, dominando, porque sempre houve escravidão e sempre vai haver. A escravidão acabou, não. Hoje existe uma grande escravidão, sempre existiu, uma escravidão religiosa. O povo é massa de manobra, eles usam o povo para apoiar seus candidatos, para eleger seus candidatos. Ele usa o povo para fazer
para bancar seus impérios, né? Então sempre foi assim, né? Mas o povo de Deus, os filhos de Deus, aquele que é filho eleito e predestinado, não vai morrer nessa miséria. O próprio Deus vai tirar, como tirou o apóstolo Paulo. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste de mim, viste em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Se você praticar o que você aprendeu, se você não for ganancioso, se você não for um antibíblico, esses homens são anticristos. Os anticristos são esses homens que estão nesses lugares aí pregando. Porque a Bíblia diz que não faça, eles fazem. A Bíblia diz não desejai os melhores lugares, e eles são os primeiros que estão nos melhores lugares. Não juntar tesouro na terra, eles são os primeiros. Então esses homens são os anticristos, não são só um, mas esses homens são anticristos, homem e mulher, né? São esses cães gulosos, esses... Então, amados, estas são as atitudes de homens e mulheres que são materialistas. O homem e a mulher que só pensa nas coisas deste mundo, que só vive para as coisas desse mundo, é o mais miserável. Esses homens, essas mulheres são os mais miseráveis, que ele só pensa no seu ventre. Ele não pensa no bem-estar daquele povo ali, dos seus membros, da sua membrasia, ele não pensa. Eles querem o quê? Eles querem manter seus impérios. Que Deus tenha misericórdia desses homens. Nós temos que orar por esses homens e essas mulheres também. Eles são pobres e miseráveis, são os mais miseráveis. Tudo que ele tem é só dinheiro. Não tem caráter, não tem pudor, não são humanos. Esses homens, eles são terríveis. Mas nós temos que orar por eles, né? Orar, interceder. Porque se for filho predestinado de Cristo, eles vão sair dessa situação. Se não for, eles vão morrer lá, né? O apóstolo Paulo não morreu na religião. O próprio Deus o tirou, porque ele não era filho da perdição. Eu um dia fui um religioso, porque Deus não deixou eu morrer lá? Porque eu não era filho da religião, eu não era filho das trevas. Eu sou eleito, predestinado, filho da luz, filho de Deus, escolhido, predestinado para pregar o evangelho da graça apostólica. Deixa eu orar por você. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Eu te peço pela tua igreja santa, salva uma vez, salva para sempre, tua igreja justificada, santificada, tua igreja batizada lá na cruz. Te peço, Pai, que a tua igreja me assistindo manhã, tarde e noite, venha prosperar, venha ser cada dia praticante da tua palavra, que cresça na graça e no conhecimento. Pai querido, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. E a igreja de Cristo diz amém, amém, graças a Deus, graças a Deus. Que o Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, continue te abençoando. Você já é abençoado, continue mais, humanamente falando. Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, te ama e eu também. Fica aqui a minha participação. A qualquer momento estaremos retornando com mais uma mensagem da graça apostólica.